Um Sonho de Liberdade. 1994 não é apenas uma obra-prima sobre esperança e liberdade, mas também uma reunião de atores talentosos que deixaram uma profunda impressão no público. No entanto, por trás da aura de glória, escondem-se tragédias terríveis. James Whitmore morreu em sofrimento devido ao câncer. Brian Libby morreu em circunstâncias misteriosas. E muitos outros atores sofreram tragédias mais sombrias do que as paredes da prisão de Shawshank. Junte-se a nós para descobrir a verdade e honrar o legado deles. Vamos lá. James Whitmore, como Brooks Hatlin. James Allen Whitmore Jr. nasceu em 1º de outubro de 1921 em White Plains, Nova York. Ele tinha 72 anos quando estrelou o filme Um Sonho de Liberdade de 1994, interpretando Brooks Hatlin, um idoso e gentil prisioneiro que trabalha como bibliotecário na prisão, com seu rosto estoico, olhos tristes e voz afetuosa. Whitmore transformou Brooks em um dos personagens mais assombrosos e tocantes no coração do público. Brooks interpretou um homem que passou quase meio século atrás das grades, incapaz de se adaptar ao mundo exterior após sua libertação. A cena em que Brooks se enforca em um quarto de motel decadente rabiscando as palavras Brooks esteve aqui em uma viga, levou inúmeras pessoas às lágrimas e continua sendo um dos momentos mais comoventes do filme. Um olhar sobre a vida real de James Whitmore, por trás do glamour há anos de provações, estresse e sofrimento pessoal que poucas pessoas conhecem. Nos primeiros anos de sua carreira, após retornar da Segunda Guerra Mundial, Whitmore lutou contra memórias assombrosas do campo de batalha. As lembranças de seus companheiros mortos e de sua própria morte por disenteria enquanto servia em Tinian o assombraram por toda a vida, tornando papéis como o campo de batalha menos parecidos com atuação e mais como uma forma de aliviar sua dor interior. Apesar de sua ilustre carreira, Whitmore enfrentou muitas dificuldades. Seu primeiro casamento com Nancy Miget em 1947 gerou 3 filhos. O mais velho, James Whitmore Jr., seguiu os passos do pai como ator e diretor de televisão. Por um tempo, a família de 5 pessoas pareceu feliz. Mas com o passar dos anos e a absorção de Whitmore pelas exigências do teatro e do cinema, o casamento começou a ruir. As longas turnês, as pressões do trabalho e a crescente solidão da esposa em casa criaram uma barreira entre eles. Depois de mais de 2 décadas juntos, eles se divorciaram em 1971, deixando Whitmore com um profundo sentimento de vazio e arrependimento. Ele se casou novamente, desta vez com a atriz Audra Lindley, mas o casamento também foi tumultuado. 2 personalidades fortes, 2 agendas lotadas. Eles se importavam um com o outro, mas não conseguiam encontrar uma harmonia duradoura. Discussões frequentes e longas separações levaram ao divórcio em 1979. Infelizmente, mesmo quando Whitmore e sua primeira esposa tentaram se reaproximar no final da década de 1970 e se casaram novamente, o casamento durou apenas 2 curtos anos antes de se desfazer novamente, deixando outra cicatriz em seu coração. Durante esses anos turbulentos, Whitmore continuou a se dedicar à sua arte em busca de equilíbrio. Em 1975, interpretou o presidente Harry Truman em Dele, o Inferno. Harry, e foi indicado ao Oscar de melhor ator. O papel surgiu em um momento em que seu segundo casamento estava à beira do colapso e parecia ser uma maneira de se afirmar e manter a fé em seus valores. Mais tarde, embora ainda admirado, Whitmore viveu uma vida mais tranquila.
dedicando-se ao palco, a espetáculos solo e ao pequeno jardim que cuidava como forma de consolo. Ele encontrou paz com sua última esposa, Noreen Nash, que o apoiou em seus últimos anos, mas o destino o atingiu quando a velhice trouxe o câncer de Epandabol. Pulmão, consequência do tabagismo de longa data comum entre os artistas de sua geração, James Whitmore faleceu em 6 de fevereiro de 2009 em sua casa em Malibu, Califórnia, poucos meses após ser diagnosticado com a doença. Suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico, uma homenagem digna a uma vida dedicada às artes. Ao falecer, deixou uma fortuna estimada em US 8 milhões, resultado de décadas de dedicação ao cinema e ao teatro. Brian Libby como Floyd. Brian Libby nasceu em 20 de abril de 1949. Ele tinha 45 anos quando apareceu em Um Sonho de Liberdade, em 1994, interpretando Floyd, um prisioneiro de um grupo unido de amigos que incluía Andy e Red. Embora seu papel não tenha sido tão proeminente quanto o de Brooks, o Floyd de Libby contribuiu discretamente para o retrato autêntico da amizade e solidariedade entre os prisioneiros no filme. Toda vez que Floyd aparecia, na tela ele exalava uma atitude simples e afetuosa, muito parecida com a pessoa real que seus colegas frequentemente mencionavam. A vida e a carreira de Brian Libby foram marcadas por uma discreta persistência em papéis coadjuvantes. Ele nunca teve a sorte de interpretar um papel importante ou de brilhar como astro. Passou a maior parte da carreira em papéis menores, frequentemente em filmes de Frank Darabont. Depois de Um Sonho de Liberdade, Libby apareceu em Força Aérea, 1997 e O Nevoeiro, 2007. Mas apesar de seu trabalho de grande orçamento, ele permaneceu um ator discreto nos bastidores. Isso trouxe suas próprias pressões, pois ele trabalhava incansavelmente, mas raramente recebia reconhecimento ou elogios do público. Em sua vida pessoal, Libby permaneceu um mistério para a mídia. Ele vivia discretamente, evitava escândalos e raramente compartilhava sua vida privada. Essa natureza reservada também lhe trouxe solidão, especialmente mais tarde na vida, quando os holofotes diminuíram e os papéis se tornaram escassos. Após 2007, Libby gradualmente desapareceu das telas, levando muitos a acreditar que aqueles foram anos difíceis, solitários e esquecidos. Brian Libby faleceu em 18 de junho de 2021, aos 72 anos. A causa da morte nunca foi divulgada, dando origem a muitas especulações sobre sua saúde e seus últimos dias. Alguns acreditam que ele lutou contra a doença em silêncio, enquanto outros dizem que sua morte refletiu os estragos naturais da velhice e anos de luta silenciosa. Na época de sua morte, sua fortuna era estimada em US 2 milhões, uma quantia modesta que reflete sua carreira discreta e dedicada. Rita Hayworth, como Gilda Munson. Farrell. Rita Hayworth nasceu em 17 de outubro de 1918, no Brooklyn, Nova York. Quando apareceu em Um Sonho de Liberdade em 1994 através de imagens de arquivo de Gilda, 1946, ela tinha 28 anos quando interpretou Gilda Munson Farrell, um papel que moldou a imagem pública da deusa do amor de Hollywood. Momento em que Gilda jogou o cabelo para trás e sorriu encantadoramente ao perguntar: "Eu tornou-se lendário, não apenas em Gilda, mas também como um símbolo de esperança e desejo de liberdade, em Um Sonho de Liberdade, associado ao sonho do prisioneiro em Shawshank. No entanto, por teu
Trás do glamour da deusa do amor de Hollywood, havia uma vida repleta de sofrimento, com a tragédia a perseguindo até o fim de sua vida. Quando criança, Rita suportou a dor física de ser forçada a se submeter à eletrólise para elevar a linha do cabelo e se adequar aos padrões de beleza da época. Sua juventude foi marcada por casamentos desfeitos e sofrimento. Seu primeiro marido, Edward Judson, era visto como um traidor que a vendeu para seu próprio benefício, empurrando-a para um mundo de fama implacável, sem se importar com sua própria felicidade. Ela então buscou uma alma gêmea no brilhante diretor Orson Welles, mas foi rejeitada por ele enquanto se dedicava à sua arte. Seu casamento com o príncipe Ali Khan, que inicialmente parecia uma promessa de paz, terminou em amargas batalhas jurídicas e solidão, enquanto ela enfrentava a gravidez e a maternidade sozinha. Talvez o mais doloroso tenha sido seu casamento final com James Hill, um homem que a humilhou certa vez, a fazendo chorar na frente de amigos em um jantar tão constrangedor que Charlton Heston escreveu mais tarde que se arrependia de não tê-la protegido. Cada casamento desfeito deixava Rita mais perdida e triste. Enquanto o público continuava a admirar a imagem de Gilda, a própria Hayworth admitia amargamente que os homens se apaixonavam por Gilda, mas acordavam comigo. Fora das telas, ela era uma mulher tímida e frágil, ansiando por um lar de verdade, algo que nunca encontrou. Depois de Gilda, a carreira de Rita decaiu gradualmente. Ela foi substituída por estrelas mais jovens, e a ascensão da televisão prejudicou ainda mais sua reputação. Embora tenha tido papéis memoráveis em Miss Sadie Thompson, 1953, e They Came to Cordura, 1959, ela nunca recuperou o brilho de antes. Para piorar sua tristeza, os últimos anos de Hayworth foram marcados por uma longa batalha contra o Alzheimer, que começou a afetá-la aos 42 anos, mas só foi oficialmente diagnosticado em 1980. Seus versos esquecidos e seu comportamento estranho eram atribuídos ao alcoolismo, um estigma que só aumentava sua solidão e sofrimento. A única de Utanete, pessoa que sempre esteve ao seu lado, era sua filha Yasmine, que silenciosamente cuidava dela e a protegia dos olhares de pena e das fofocas cruéis. À medida que Rita foi perdendo gradualmente a capacidade de falar e de cuidar de si mesma, passou a viver tranquilamente em um pequeno apartamento em Nova York. Tragicamente, seu gerente financeiro de confiança se aproveitou dela, esgotando grande parte de sua fortuna. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 10 milhões, uma fração do que ela havia ganhado durante uma vida dedicada ao cinema, à dança e à arte, corroída por problemas legais, má gestão e pelos efeitos devastadores de sua doença. Rita Hayworth faleceu em 14 de maio de 1987 em Nova York, aos 68 anos, após meses em coma. Foi sepultada no cemitério Holy Cross, em Culver City, sob um anjo branco com uma singela inscrição de sua filha para a amizade de ontem e o reencontro de amanhã. Um bilhete de amor que encerrou uma vida que foi ao mesmo tempo brilhante e indizivelmente triste. George Macready, como Balin Munson. George Macready nasceu em 29 de agosto de 1899 em Providence, Rhode Island. Quando aparece indiretamente em Um Sonho de Liberdade por meio de imagens de arquivo de Gilda, 1946, ele tinha 47 anos na época das filmagens. Neste clássico, Macready interpreta Balin Munson, um rico e poderoso dono de cassino, cujo olhar frio e penetrante e presença imponente aumentam a tensão no triângulo amoroso entre Gilda e Johnny Farrell.
embora ele apareça apenas brevemente em um sonho de liberdade espectadores. Atentos ainda conseguem sentir o peso de sua presença e sua voz rouca, sua marca registrada. A vida de MacReady não foi um mar de rosas. Quando jovem, envolveu-se em um grave acidente de carro que o deixou com uma cicatriz permanente na bochecha direita. Embora a cicatriz se tornasse, mais tarde, uma característica marcante que o ajudou a interpretar personagens poderosos e vilões, também o limitava a papéis românticos ou heróicos, fato que frequentemente o entristecia. Por causa da cicatriz, MacReady era frequentemente escalado para papéis frios e implacáveis de Balin Manson. Em Gilda, 1946, ao implacável general Paul Moreau, em Glória, ao destino 1900 e ao 57 de Stanley Kubrick, uma de suas atuações mais impactantes, refletindo a crueldade insensata da guerra. Seu único casamento com Elizabeth Dana Patterson durou de 1931 a 1943. Durante esse período, MacReady conciliou as pressões da Broadway e uma carreira cinematográfica em ascensão, com uma agenda exigente e longas turnês que o mantinham longe, de casa, à distância e as pressões silenciosas de equilibrar. Responsabilidades familiares e ambições profissionais gradualmente esfriaram o relacionamento. Depois de mais de uma década juntos e 3 filhos, eles se separaram discretamente. A vida pessoal de MacReady se tornou repleta de solidão. Ele se voltou para a pintura, a arte e longas conversas com pessoas com ideias semelhantes como Vincent Price para encontrar equilíbrio fora das telas. Eles até abriram uma galeria de arte juntos em Beverly Hills, um centro cultural durante os anos de guerra. Em seus últimos anos, MacReady lutou contra o enfisema, uma doença ligada ao seu hábito de fumar de longa data que o privou da voz poderosa que um dia o definira. Ele acabou se retirando para sua casa, onde viveu seus últimos anos em paz. George MacReady morreu em 2 de julho de 1973 em Los Angeles, aos 73 anos. Seu patrimônio líquido na época era estimado em US 3 milhões, resultado de uma carreira longa, estável e admirável. Morgan Freeman, como Ellis Boyd. Red Redding. Morgan Freeman nasceu em 1 de junho de 1937 em Memphis, Tennessee. Ele tinha 57 anos quando apareceu em Um Sonho de Liberdade, de 1994, interpretando Ellis Boyd Red Redding. O narrador e companheiro mais próximo de Andy Dufresne em Um Crime de Liberdade. O papel não só rendeu a Freeman sua 3ª indicação ao Oscar, como também o tornou um dos personagens mais icônicos da história do cinema, para sempre associado a uma história comovente e profunda sobre liberdade, esperança e amizade. Com seu sorriso calmo e olhar sábio e cansado, Red tocou o coração de milhões de espectadores em todo o mundo. A vida pessoal de Freeman também foi repleta de altos e baixos. Após um primeiro casamento de mais de uma década com Janet Adair Bradshaw, ele se casou com Myrna Colley Lee em 1984. O relacionamento, antes sólido, acabou discretamente encerrado em 2010, após 26 anos juntos. O divórcio teria custado a Freeman uma parte significativa de sua fortuna, e ele foi cercado por rumores de tensões persistentes. Outro golpe em sua vida veio em 2015, com a morte trágica de sua sobrinha Adena Hines, que ele criou como se fosse sua. Uma perda sobre a qual ele raramente falava, mas que deixou profundas cicatrizes emocionais.
Em 2008, Freeman se envolveu em um grave acidente de carro no Mississippi, fraturando o ombro e o braço, o que exigiu horas de cirurgia. O acidente o deixou com danos permanentes nos nervos, forçando-o a usar luvas de compressão para melhorar a circulação e a conviver com dores crônicas. Apesar dessas dificuldades, Freeman nunca deixou que seus ferimentos físicos ou escândalos pessoais ofuscassem sua imagem de artista dedicado. Ele continua trabalhando incansavelmente, estrelando filmes que vão desde Menina de Ouro, pelo qual ganhou um Oscar, até trabalhos recentes como Uma Boa Pessoa, 2023, e a série A Leoa, 2023. Hoje, aos 88 anos, Morgan Freeman continua sendo uma das lendas vivas de Hollywood, com um patrimônio líquido estimado em US 250 milhões. Sua carreira de mais de 6 décadas como ator, diretor, produtor e narrador é uma prova de sua resiliência e dedicação inabalável à sua arte. Clancy Brown nasceu em 5 de janeiro de 1959 em Urbana, Ohio. Ele tinha 35 anos quando assumiu o papel do Capitão Byron Hadley em Um Sonho de Liberdade, 1994, entregando uma atuação arrepiante como o brutal, poderoso e aterrorizante capitão da prisão, um papel que deixou uma impressão duradoura no público. Por trás desses vilões memoráveis, a vida de Brown também foi repleta de tristeza silenciosa e dor persistente. A maior tragédia ocorreu durante a infância de Brown, quando sua querida irmã mais velha, Beth, morreu de leucemia em 1960. E Brown tinha apenas 5 anos, e a perda deixou um vazio impreensível em seu coração. Essa dor precoce despertou nele uma compaixão que duraria a vida toda e inspirou sua dedicação à caridade, especialmente aos programas de bolsas de estudo estabelecidos em nome de Beth. Embora Brown seja conhecido por seus papéis de vilão, ele é um marido e pai dedicado na vida real. Seu casamento com Jim Johnson, que começou em 1993, perdurou apesar das pressões da fama e do ritmo desafiador de sua carreira ao longo das décadas. Equilibrar personagens sombrios como Kurgan em Highlander 1986 ou o astuto Jock Jeffcoat em Billions 1986, com seu papel de pai atencioso em casa, nem sempre é fácil. Brown admitiu em entrevistas que interpretar vilões constantemente pode ser mentalmente desgastante, e ele recorre a livros e a trabalhos de caridade, como forma de aliviar o estresse e encontrar paz. Um dos períodos mais difíceis para Brown foi durante as filmagens de Carnival, 2003-2005, quando seu papel como irmão de Justin Crowe o forçou a explorar os recantos mais profundos da psique humana. A intensidade do papel era tão grande que Brown decidiu ficar longe da família por meses a fio, determinado a proteger seus entes queridos de danos emocionais. A experiência o fez apreciar ainda mais a vida em família e o ensinou a conciliar trabalho e família. Ele encontrou alegria em dublar personagens simpáticos como o Sr. Siriguejo em Bob Esponja Calça Quadrada e valorizava os momentos tranquilos com a família como um bálsamo para o seu espírito. Hoje, aos 66 anos, Clancy Brown continua ativo na indústria do entretenimento. Ele apareceu em O Pinguim 2024 como Sal Maroney e continuou a emprestar sua voz a filmes de animação e videogames, provando sua incrível resistência como ator que superou inúmeros desafios. Seu patrimônio líquido estimado é de cerca de US 10 milhões, um resultado digno de uma vida inteira de dedicação incansável e perseverança na profissão.
As estrelas de um sonho. De liberdade deixaram um legado inesquecível, mas suas vidas foram repletas de segredos de partir o coração. William Sadler como Haywood. William Sadler nasceu em 13 de abril de 1950. Ele tinha 44 anos quando apareceu em Um Sonho de Liberdade de 1994 interpretando Haywood, um detento. Simpático e alegre que trouxe um pouco de luz à atmosfera sombria da prisão de Shawshank. Embora não fosse um papel principal, o papel enriqueceu o panorama da vida na prisão e continua sendo um dos papéis mais memoráveis de Sadler em uma carreira de décadas. A vida de Sadler não foi isenta de tristeza. Após muitos anos de casamento feliz com Marnie Joan Boxed, com quem se casou em 1978, ele enfrentou uma perda dolorosa. Quando Marnie faleceu no final de 2024, após uma batalha de 2 anos contra o câncer, a perda deixou um vazio difícil de preencher, especialmente porque Marnie não era apenas sua esposa, mas também seu apoio espiritual em todos os altos e baixos de sua vida e carreira. Sadler já havia enfrentado muita pressão em sua carreira. Por exemplo, quando estava desesperado para conseguir o papel do Coronel Stewart em Duro de Matar 2990, foi considerado jovem demais para o papel. Determinado, pediu a um amigo maquiador que o fizesse parecer 20 anos mais velho para outra audição. Esse esforço provou sua determinação e tenacidade em sua trajetória artística. Mas o esforço incansável também significou suportar longos períodos de estresse, às vezes levando ao esgotamento. Enquanto lidava com a perda da esposa, Sadler continuou a trabalhar usando isso como uma forma de preencher o vazio e nutrir sua paixão pela atuação. Ele permaneceu ativo em projetos como The Flash, The Rookie Feds, 2022 e Salem's Lot, 2024, demonstrando uma resistência incrível mesmo aos 70 anos. Hoje, aos 75 anos, William Sadler continua apaixonado pelo teatro e pelas telas, dedicando cada vez mais tempo à sua jovem família, seu patrimônio líquido estimado em US 4 milhões é uma recompensa digna por uma vida inteira de dedicação à sua arte, superando todas as adversidades. Clancy Brown como Capitão Byron Hadley. Bob Gunton nasceu em 15 de novembro de 1945 em Santa Mônica, Califórnia. Ele tinha 48 anos quando Seitz apareceu em Um Sonho de Liberdade em 1994, interpretando o diretor Samuel Norton, um guarda prisional implacável, hipócrita e corrupto, que deixou uma marca duradoura na história do cinema. Por trás desses papéis poderosos, esconde-se um homem que suportou anos de estresse e dificuldades. A infância de Gunton foi marcada pela guerra. Ele se alistou no exército e lutou no Vietnã de 1969 a 1971. O cerco brutal à base de apoio de fogo Ripcord quase lhe custou a vida quando ele e seus homens retornaram no último minuto para salvar equipamentos de rádio vitais. Sua estrela de bronze não era apenas um testemunho de sua bravura, mas também uma lembrança dos dias de vida e morte e das noites assombrosas que deixaram cicatrizes profundas em sua alma. Essa dor persistente ressurgiria com frequência depois, especialmente quando ele interpretou personagens complexos como o diretor Norton e o político Ethan Kanan em 24 horas de 2007 a 2010. Seu primeiro casamento com Annie McGreevy durou de 1980 a 2006. Ao longo desses 26 anos, as pressões do Itza'al, trabalho à distância entre eles, e as cicatrizes da guerra
gradualmente cobraram seu preço. Na época, enquanto Gunton se concentrava em grandes papéis como Argo 2012, ele também lutava contra a solidão e a insegurança. Mais tarde, ele se casou novamente com Carrie Pitts em 2006, mas sua vida pessoal permaneceu reservada, carregando seus próprios fardos ocultos. Embora tenha sido poupado de qualquer escândalo público, Gunton admitiu ter noites sem dormir, assombrado por memórias do passado, pelos rigores da atuação e pelo fardo de interpretar vilões opressores. Ele disse que o acúmulo de tanto estresse às vezes o fazia querer se afastar completamente dos holofotes. Mas no fim, a atuação se tornou sua salvação, ajudando-o a transformar sua dor em emoções genuínas na tela. Seus papéis posteriores em Caça-Fantasmas. Mais além, 2021 e a herança. 2024 foram desafios e provas de sua determinação inabalável. Em 2025, aos 80 anos, Bob Gunton continua firme, trabalhando duro e deixando sua marca no público. Embora não possua uma fortuna tão grande quanto a de um astro de primeira linha com uma renda estável, proveniente dos royalties do filme Um Sonho de D. Liberdade e uma longa carreira. Ele acumulou cerca de 8 milhões de dólares, um valor modesto, mas digno de uma vida de dedicação e superação de desafios, para viver plenamente com paixão e arte. Tim Robbins nasceu em 16 de outubro de 1958, em West Covina, Califórnia. Ele tinha 35 anos quando apareceu em Um Sonho de Liberdade em 1994, interpretando Andy Dufresne, um banqueiro inteligente e intelectual que foi injustamente condenado pelo assassinato da esposa e do amante dela, e que vinha planejando secretamente uma fuga ousada por 2 décadas. Esse papel foi o ponto de virada que catapultou Robbins de um ator aclamado pela crítica para uma estrela de primeira linha, conquistando a admiração do público e da crítica por sua atuação profunda, emocionante e inteligente. Por trás dos holofotes de sua carreira, a vida pessoal de Robbins era repleta de tensão e turbulência. Em 1988, ele começou um relacionamento com a atriz Susan Sarandon, considerado um dos mais admirados de Hollywood, mas também carregado de muita pressão já. Que ambos eram grandes artistas com personalidades fortes e visões políticas francas. Eles ficaram juntos por 21 anos e tiveram 2 filhos. Mas no final, o amor deles não resistiu à erosão do tempo e às diferenças que se acumularam silenciosamente. Em 2009, eles se separaram. Para o pesar dos fãs, encerrando um longo capítulo de admiração e sonhos não realizados. O segundo casamento de Robbins com Graciela Brancusi ocorreu em segredo em 2017, mas também não trouxe felicidade duradoura. Após 3 anos de paz juntos, eles se separaram em 2020 e finalizaram o divórcio em 2022. Robbins raramente falava publicamente sobre a separação, mas pessoas próximas a ele disseram que suas personalidades particulares e a diferença geracional dificultavam a aproximação, especialmente porque Robbins continuava se dedicando a seus projetos artísticos e políticos, enquanto Brancusi buscava uma vida mais reservada. Robbins não só teve que lidar com os rompimentos em sua vida amorosa, como também suportou o estresse de ser o centro de controvérsias por suas declarações políticas. Ele se opôs publicamente à guerra do Iraque em 2003, uma postura que virou parte do público contra ele e até levou ao cancelamento de uma inclusão planejada no Hall da Fama do Beisebol Nacional. Em 2020, Robbins foi novamente criticado por sua condenação aos lockdowns da Covid-19, argumentando que eles ameaçavam a liberdade de expressão, uma postura que o fez parecer mais agressivo aos olhos da grande mídia.
embora muitos fãs continuassem a respeitar sua coragem e firmeza. Em meio à turbulência, Robbins continuou a se dedicar à sua arte. Filmes como Sobre Meninos e Lobos, e mais recentemente a série Silo de 2023, refletem a alma de um artista constantemente preocupado com a justiça, a liberdade e a condição humana. Apesar dos choques emocionais de sua vida pessoal e da pressão da opinião pública, ele manteve sua paixão pela criação, continuando a dirigir e atuar com entusiasmo inabalável. Em 2025, aos 67 anos, Robbins tinha um patrimônio líquido estimado em US 70 milhões, resultado de mais de 4 décadas de dedicação ao cinema, ao teatro e à música. Não se trata apenas de riqueza material, mas também de um testemunho de uma vida, cheia de altos e baixos, lutando constantemente pela arte e pelos ideais em que acreditava.